Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos, onde uma jovem de 19 anos é desprezada, mas um magnata, frio e rico, resolve comprometer sua vida por ela. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente. De onde você está nos assistindo, continuando. O sol morria lentamente sobre o vilarejo de Santa Cruz das Almas, pintando o céu com tons de cobre e violeta que se refletiam nas vidraças das casas centenárias. Helena observava aquele espetáculo diário pela janela do sótão, seu refúgio nos últimos meses. Seus dedos delicados traçavam desenhos invisíveis no vidro empoeirado, enquanto seus olhos, verdes como as vinhas que cercavam a propriedade, perdiam-se na paisagem familiar que, paradoxalmente, parecia cada dia mais sufocante. À distância, podia ver as mulheres retornando da feira, suas saias longas varrendo as pedras do calçamento antigo. Os burburinhos e cochichos cessavam momentaneamente quando passavam em frente à casa dos Mendonça, apenas para explodirem em sussurros mais intensos alguns metros adiante. Helena sabia que era sobre ela que falavam. A moça de 19 anos, que não dançava, não namorava, não vivia. Será que ela é normal? Perguntavam-se as comadres, escondendo as palavras maldosas atrás de leques e olhares de soslaio. Tanto moço bom no vilarejo, e ela ali, trancada naquela casa como uma freira sem convento. Helena fechou os olhos, tentando afastar as memórias do baile de primavera que ainda a assombravam. A música, as risadas, o vestido azul celeste que sua tia havia costurado com tanto carinho, e então o momento que mudou tudo. Arthur, com seus olhos cor-de-mel e sorriso cruel, aproximando-se dela como um predador disfarçado de príncipe. Olhem só para a nossa santinha. Sua voz ainda ecoava em sua mente. Tão pura que nem sabe o que fazer com um beijo. Vai ser menina para sempre, não é mesmo, Helena? As risadas que se seguiram foram como adagas em seu coração. Cada gargalhada, cada olhar de deboche, cada sussurro zombeteiro se transformou em mais um tijolo no muro que construiu ao seu redor. Desde então, o sótão tornou-se seu castelo, sua prisão voluntária, seu escudo contra um mundo que parecia determinado a transformar sua sensibilidade em motivo de escárnio. Foi numa dessas tardes de contemplação solitária que ela ouviu, pela primeira vez, um carro negro e reluzente, diferente de qualquer outro que já havia circulado por aquelas ruas estreitas, estacionou em frente à antiga vinícola dos Monteiro, abandonada há anos. O homem que desceu do veículo causou um frisson instantâneo nas pessoas que passavam. Alto, de porte aristocrático, emanava uma aura de poder e mistério que fez até mesmo as fofoqueiras mais dedicadas pararem para observar em silêncio respeitoso. Helena inclinou-se instintivamente para a frente, sua curiosidade maior que sua habitual reserva. O desconhecido vestia um terno escuro impecavelmente cortado, mas havia algo além da elegância óbvia que prendia seu olhar. Talvez fosse a maneira como ele se movia, com a graça contida de um felino, ou a forma como seus olhos, mesmo à distância, pareciam carregar o peso de 1000 histórias não contadas. Leôncio Vilar, sussurrou para si mesma, recordando o nome que havia escutado sua tia mencionar durante o café da manhã. O magnata dos vinhos que estava comprando propriedades na região, o homem que, segundo os rumores, carregava tantas cicatrizes emocionais quanto zeros em sua conta bancária. Como se sentisse o peso de seu olhar, Leôncio ergueu a cabeça em direção à sua janela. Por um momento que pareceu se estender pela eternidade, seus olhares se encontraram através da distância. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Havia algo naqueles olhos negros que a desarmava completamente. Não era o julgamento a que estava acostumada, nem a piedade que tanto desprezava. Era um reconhecimento, como se ele pudesse ver através das camadas de solidão que ela havia construído ao seu redor. O momento foi quebrado pelo som de vozes exaltadas. 2 homens aproximaram-se de Leôncio, gesticulando energicamente. Um deles era Arthur, seu rosto bonito contorcido em uma expressão de desagrado que Helena conhecia bem demais. Observou fascinada como Leôncio lidou com a situação. Sem elevar a voz, sem um único gesto brusco,
ele conseguiu fazer os dois homens recuarem, suas posturas arrogantes dando lugar a uma deferência quase servil. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Helena sonhou. Não com humilhações passadas ou medos futuros, mas com olhos negros que pareciam carregar todas as tempestades do mundo em suas profundezas. Acordou com o coração acelerado e uma sensação estranha no peito, algo que não conseguia nomear, mas que fazia seu sangue correr mais rápido nas veias. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças sutis ao vilarejo. Operários começaram a trabalhar na antiga vinícola, removendo anos de abandono e descaso. O som de martelos e serras substituiu o silêncio habitual e, aos poucos, como uma flor desabrochando em solo há muito estéril, a propriedade começou a ganhar nova vida. Helena observava tudo de seu posto na janela do sótão, testemunha silenciosa de uma transformação que, sem que ela soubesse ainda, espelhava aquela que começava a ocorrer em seu próprio coração. Ocasionalmente, Leôncio aparecia para supervisionar as obras, e em cada uma dessas vezes, por mais discretamente que ela tentasse se esconder, seus olhares se encontravam como se uma força maior que eles próprios os atraísse um para o outro. Foi numa dessas tardes que algo mudou. Helena estava em seu jardim, regando as rosas que sua mãe havia plantado anos atrás, quando sentiu uma presença atrás de si. Antes mesmo de se virar, sabia quem era. Seu corpo inteiro reagiu, como se reconhecesse uma força da natureza, se aproximando. Senhorita Mendonça. A voz de Leôncio era profunda e rica como vinho envelhecido. Suas rosas são excepcionalmente belas. Helena virou-se lentamente, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Leôncio estava ainda mais impressionante de perto, mas não era sua beleza física que a deixava sem fôlego. Era algo mais profundo, mais perturbador, uma energia contida que parecia vibrar no ar entre eles. Obrigada, Sr. Vilar. Ela conseguiu responder, sua voz mais firme do que esperava. Eram as favoritas de minha mãe. Ah, sim, Dona Clara. Ele disse o nome com uma reverência que a surpreendeu. Conheci sua mãe, sabia? Há muitos anos, quando éramos todos mais jovens e o mundo parecia mais simples. Helena sentiu algo estranho na maneira como ele falou de sua mãe. Uma nota de melancolia que não combinava com sua postura normalmente controlada. Antes que pudesse explorar aquele mistério, porém, ouviu a voz de sua tia chamando-a de dentro da casa. Preciso ir, murmurou, já se voltando para partir. Helena, Leôncio chamou, fazendo-a parar. Não deixe que o medo do que os outros pensam defina quem você é. Há mais força em sua gentileza do que em toda a crueldade deles. Ela não respondeu. Não conseguia. Mas enquanto corria de volta para a segurança de sua casa, sentia as palavras dele queimando em sua mente, plantando uma semente de algo que não sabia ainda, se era esperança ou perdição. O que Helena não podia saber, enquanto subia as escadas com o coração aos saltos, era que aquele breve encontro no jardim havia sido observado. Do outro lado da rua, escondido nas sombras de uma antiga figueira, Arthur observava a cena com olhos estreitos de raiva e inveja. Seu rosto bonito estava contorcido em uma máscara de ódio que teria assustado qualquer um que o visse naquele momento. Então é assim, não é? Murmurou para si mesmo, seus dedos apertando com força o envelope que carregava. O grande Leôncio Vilar interessado na santinha do vilarejo? Isso vai ser mais interessante do que eu imaginava. Em seu bolso, o envelope continha segredos que poderiam destruir não apenas Leôncio, mas também a frágil paz que Helena havia começado a construir. Segredos que conectavam o passado ao presente, de maneiras que ninguém poderia prever, e que estavam prestes a vir à tona como um vulcão há muito adormecido. A manhã chegou ao vilarejo carregada de nuvens pesadas, prenunciando uma tempestade que parecia refletir a turbulência no coração de Helena. Ela mal dormira, revirando na cama enquanto as palavras de Leôncio ecoavam em sua mente como um mantra hipnótico. Há mais força em sua gentileza. Como ele podia ver através dela com tanta clareza, quando todos os outros só enxergavam fragilidade. O café da manhã com tia Gertrudes transcorria em seu ritual costumeiro. O tilintar das xícaras de porcelana, o aroma do pão recém-assado,
o farfalhar do jornal que a tia lia com dedicação quase religiosa. Foi quando um nome familiar saltou das páginas em preto e branco, fazendo a senhora mais velha engasgar com seu café. Leôncio Vilar expande Império Vinícola para o interior. Leu em voz alta, seus olhos arregalados por trás dos óculos. De aro dourado. Mas isso não é tudo, Helena. Escute só. O empresário, conhecido tanto por sua genialidade nos negócios, quanto por seu passado turbulento, incluindo a morte misteriosa de sua esposa há 5 anos. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Morte misteriosa? Suas mãos tremeram levemente ao servir mais café, derramando algumas gotas na toalha impecavelmente branca. Dizem, continuou tia Gertrudes, abaixando a voz como se as paredes pudessem ouvir, que ela caiu, ou foi empurrada, do terraço da mansão deles em Paris. Nunca encontraram provas de nada, claro, mas as línguas más não se cansam de especular. Um trovão distante reverberou, fazendo as janelas estremecerem. Helena levantou-se abruptamente, suas pernas movendo-se por vontade própria em direção ao sótão, seu refúgio. Mas dessa vez, nem mesmo a vista familiar conseguia acalmar a tempestade em seu interior. Lá embaixo, na antiga vinícola, os trabalhadores começavam mais um dia de reforma, indiferentes à ameaça de chuva. Helena os observava mecanicamente, sua mente vagando entre as revelações da manhã, quando um movimento chamou sua atenção. Arthur caminhava decidido em direção ao escritório temporário de Leôncio, um envelope pardo embaixo do braço. Algo na postura dele, na maneira como seus ombros estavam tensos e seu queixo erguido em desafio, fez um arrepio, gelado percorrer a espinha de Helena. Ela conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele tinha momentos antes de humilhá-la no baile. Os minutos que se seguiram pareceram se arrastar como horas. Helena viu quando Arthur saiu do escritório, seu rosto agora vermelho de raiva. Leôncio apareceu logo em seguida à porta, sua figura imponente emanando uma calma que parecia quase sobrenatural em contraste com a fúria evidente do outro homem. Você vai se arrepender de não ter me escutado, Vilar. A voz de Arthur chegou até ela, carregada pelo vento que começava a soprar mais forte. Alguns segredos deveriam permanecer enterrados. Foi nesse momento que a primeira gota de chuva caiu, seguida rapidamente por outras milhares, transformando o mundo em uma cortina de água. Helena observou hipnotizada, enquanto Leôncio permanecia imóvel sob a chuva, seu olhar fixo no horizonte, como se pudesse ver algo além da tempestade. O resto do dia transcorreu em um borrão de atividades domésticas e pensamentos inquietos. À noite, quando todos já haviam se recolhido, Helena encontrou-se novamente à janela do sótão. A chuva havia cessado, deixando para trás um ar limpo e um céu salpicado de estrelas. Foi então que o viu, uma silhueta solitária caminhando pelo jardim da vinícola. Mesmo àquela distância, reconheceu Leôncio instantaneamente. Havia algo de diferente em sua postura normalmente altiva. Seus ombros pareciam carregar o peso do mundo. Sem pensar 2 vezes, Helena desceu as escadas silenciosamente, atravessou o jardim encharcado e aproximou-se da cerca que separava as 2 propriedades. Leôncio deve ter sentido sua presença, pois virou-se em sua direção antes mesmo que ela pudesse chamá-lo. Senhorita Mendonça, sua voz soava mais rouca que o habitual. Não deveria estar aqui tão tarde. O senhor também não. Ela respondeu, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Um sorriso triste curvou os lábios dele. Há noites em que os fantasmas do passado são companhia mais constante que o sono. Helena sentiu seu coração apertar. É sobre sua esposa? Silêncio que se seguiu foi tão denso que ela poderia cortá-lo com uma faca. Quando Leôncio finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. Você é muito parecida com sua mãe, sabia? Não apenas fisicamente, mas tem a mesma maneira direta de abordar assuntos que outros prefeririam evitar. A menção de sua mãe pegou Helena de surpresa. O senhor conheceu minha mãe bem? Bem demais, talvez, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Mas essa é uma história para outro momento. Você deveria voltar para casa agora,
antes que sua tia acorde e cause um escândalo. Helena hesitou, sentindo que estava à beira de descobrir algo importante. Mas Leôncio já havia se virado, sua figura alta perdendo-se nas sombras do jardim. O que ela não sabia era que, escondido atrás de uma árvore próxima, Arthur observava a cena com um sorriso maldoso nos dóceis lábios. Em suas mãos, um telefone celular registrava cada momento do encontro noturno. Perfeito, sussurrou para si mesmo. Absolutamente perfeito. Quando isso vazar, junto com o resto das informações, vai ser o fim da reputação dela e da sua, Vilar. Na manhã seguinte, Helena acordou com o som de vozes exaltadas vindas da rua. Ao se aproximar da janela, seu sangue gelou. Um grupo de pessoas estava reunido em frente à sua casa, e no centro da confusão, tia Gertrude segurava um papel nas mãos trêmulas. Isso não pode ser verdade. A voz da tia chegava até ela, embargada pela emoção. Clara nunca... Ela não seria capaz. Helena desceu as escadas correndo, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Quando chegou à porta, o mundo pareceu girar em câmera lenta. Nas mãos de cada pessoa presente havia uma cópia do que parecia ser uma antiga carta de amor. Uma carta escrita pela mão de sua mãe, endereçada ao pai de Leôncio Vilar. O segredo que Arthur ameaçara revelar começava a vir à tona, e com ele, uma tempestade que ameaçava destruir não apenas o presente, mas também reescrever todo o passado que Helena acreditava conhecer. No meio da confusão, seus olhos encontraram os de Leôncio, que acabara de chegar. Pela primeira vez desde que o conhecera, viu algo que nunca esperava ver naquele rosto sempre tão controlado: medo. O papel amarelado tremia nas mãos de Helena enquanto seus olhos percorriam as palavras escritas com a caligrafia elegante de sua mãe. Cada linha era como uma adaga em seu coração, revelando uma verdade que jamais imaginara existir. Meu querido Augusto, sei que estas palavras jamais deveriam deixar meu coração, mas não posso mais carregar este segredo sozinha. Cada vez que o vejo com Mariana, cada sorriso que você dirige a ela, é como se 1000 agulhas atravessassem minha alma. Nossos momentos juntos, embora breves e proibidos, são a única verdade que conheci no amor. A carta continuava, detalhando um romance secreto que acontecera há mais de 20 anos, quando sua mãe, Clara, ainda era uma jovem prometida em casamento ao pai de Helena. Augusto Vilar, pai de Leôncio, era então um homem casado, dono da maior vinícola da região. Por quê? A voz de tia Gertrudes cortou o silêncio pesado que havia se instalado na sala. Porque agora, depois de tantos anos, alguém decidiu expor isso? Helena ergueu os olhos da carta, encontrando o olhar de Leôncio do outro lado da sala. Ele permanecia em pé, as mãos nos bolsos, uma estátua de contenção em meio ao caos emocional que se desenrolava. Mas havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Porque alguns segredos têm o poder de destruir mais que reputações. A voz de Arthur soou da porta, fazendo todos se virarem. Ele entrou na sala como se fosse o maestro de uma sinfonia macabra que apenas começava. Não é mesmo, Sr. Vilar? Leôncio deu um passo à frente, sua voz controlada, mas carregada de tensão. Diga logo o que quer, rapaz. Chega de jogos. Arthur sorriu um sorriso que não alcançava seus olhos. Quero que todos saibam a verdade. Sobre como seu pai destruiu a vida de Clara Mendonça, sobre como você está seguindo os mesmos passos dele, aproximando-se de Helena com segundas intenções. Não se atreva. Helena surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, com a força de sua voz. Não fale do que não sabe. Ah, mas eu sei muito mais do que você imagina, querida Helena. Arthur tirou outro envelope do paletó. Por exemplo, sei que seu pai não morreu em um acidente como todos pensam. Ele se matou quando descobriu sobre o caso de sua mãe com Augusto Vilar. O som do tapa que tia Gertrudes desferiu no rosto de Arthur ecoou pela sala. Mentiroso. Meu irmão morreu. Em um acidente de carro, eu estava lá. Estava mesmo? Arthur recuperou-se do tapa, seu sorriso agora cruel. Ou é o que queriam que você acreditasse? Pergunte ao Sr. Vilar aqui.
Ele sabe toda a verdade. Afinal, foi seu pai quem organizou tudo para parecer um acidente. Helena sentiu o mundo girar. Suas pernas fraquejaram e teria caído se Leôncio não tivesse se movido rapidamente para ampará-la. O toque dele, firme e quente em sua cintura, era como uma âncora em meio à tempestade de revelações. Meu pai. A voz de Leôncio soou próxima a seu ouvido. Cometeu muitos erros em sua vida, mas ele amava sua mãe, Helena, de uma maneira que destruiu não apenas a ele mesmo, mas a todos ao seu redor. E agora você quer repetir a história? Arthur provocou. Seduzindo a filha como seu pai seduziu a mãe? Chega! O grito de Helena surpreendeu a todos. Ela desvencilhou-se dos braços de Leôncio, enfrentando Arthur com um fogo nos olhos que ninguém jamais havia visto. Você não tem o direito de usar a memória dos meus pais para seus jogos de vingança. Jogos? Arthur riu sem humor. Isso não é um jogo, Helena. É justiça. Justiça para seu pai que morreu por causa dessa família. Justiça para sua mãe, que definhou de desgosto até a morte. E justiça para você, que está sendo manipulada pelo filho do homem que destruiu sua família. Foi então que tia Gertrudes, que havia permanecido em silêncio desde o tapa, moveu-se até uma antiga escrivaninha no canto da sala. Com mãos trêmulas, abriu uma gaveta e retirou um envelope amarelado pelo tempo. Há 20 anos, ela começou. Sua voz firme, apesar das lágrimas que corriam por seu rosto. Sua mãe me entregou isto, Helena. Pediu que só abrisse se algo assim acontecesse. Se o passado viesse à tona desta maneira. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Dentro havia uma carta e uma fotografia antiga. Na foto sua mãe sorria, jovem e radiante, ao lado de um homem que Helena reconheceu como sendo Augusto Vilar. Mas não era a foto que fez seu mundo parar de girar. Era o que estava escrito no verso dela. Minha filha, se você está lendo isto, é porque a verdade finalmente veio à tona, mas não da maneira como alguns querem que você acredite. Augusto não me seduziu. Nos apaixonamos. Um amor impossível, proibido, mas verdadeiro. Seu pai sabia. Ele sempre soube e me perdoou. O acidente que o levou foi exatamente isso. Um acidente. Não permita que usem nossa história para alimentar mais ódio. O amor, mesmo quando dói, mesmo quando é impossível, nunca é um erro. Com todo o meu amor, mamãe. Helena ergueu os olhos da carta, encontrando o olhar de Leôncio. Havia algo diferente agora. Uma compreensão mútua, uma dor compartilhada que, paradoxalmente, os aproximava ainda mais. Isso não muda nada, Arthur praticamente gritou, sua face contorcida pela raiva ao ver seu plano desmoronando. Vocês dois ainda são... Somos o quê? Leôncio o interrompeu, sua voz carregada de uma autoridade que fez Arthur recuar um passo. Vítimas de um passado que não nos pertence? Prisioneiros de uma história que não escolhemos? Não, Helena respondeu, sua voz firme enquanto se aproximava de Leôncio. Somos mais que isso. Somos a chance de escrever uma história diferente. O sol da tarde entrava pelas janelas da sala, banhando todos em uma luz dourada que parecia purificar o ambiente das sombras do passado. Mas enquanto Helena e Leôncio se olhavam, compartilhando um momento de compreensão profunda, Arthur recuava em direção à porta, seu rosto uma máscara de fúria contida. Isso não acabou, ele murmurou antes de sair. Ainda há mais segredos, segredos que vão fazer vocês desejarem nunca ter se conhecido. O que ninguém sabia era que em seu bolso Arthur carregava outra carta, uma que revelaria um segredo ainda mais devastador. Um segredo que conectava não apenas o passado de suas famílias, mas também o presente de maneiras que ninguém poderia imaginar. E enquanto ele caminhava pelas ruas do vilarejo, um sorriso sombrio brincava em seus lábios, pois sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A noite caiu sobre o vilarejo como um manto de veludo negro, trazendo consigo uma quietude que contrastava drasticamente com a turbulência emocional do dia. Helena permanecia sentada no jardim.
As cartas de sua mãe espalhadas em seu colo como folhas de outono, cada palavra nelas contida reverberando em sua alma com a força de um sino. Leôncio observava-a da varanda, seu corpo tenso como uma corda de violino, prestes a se romper. Queria aproximar-se e oferecer conforto, mas algo o mantinha à distância. Talvez o medo de que sua presença pudesse trazer mais dor àquela que, inexplicavelmente, tornara-se o centro de seu universo. Não precisa ficar aí parado como uma sentinela. A voz de Helena cortou o silêncio, surpreendendo-o. Ela não havia se virado, mas de alguma forma sabia que ele estava ali. Venha, sente-se comigo. Ele hesitou apenas por um momento antes de atravessar o jardim, seus passos silenciosos na grama úmida do sereno. Sentou-se ao lado dela no antigo banco de madeira, mantendo uma distância respeitosa que parecia ao mesmo tempo necessária e insuportável. Sua mãe, ele começou, sua voz grave carregada de emoção contida, era uma mulher extraordinária, muito além de seu tempo, muito além deste lugar. Helena virou-se para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Por que nunca me contou? Sobre nossos pais, sobretudo? Como poderia? Ele respondeu, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Quando cheguei aqui, não sabia que nós... Ele parou, respirando fundo. Quando a vi pela primeira vez naquela janela do sótão, foi como se o tempo tivesse dado uma volta completa. Você é tão parecida com ela, mas ao mesmo tempo tão única. E isso o assustou? Helena perguntou, sua voz apenas um sussurro. Me aterrorizou. Ele admitiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Não pelo passado, mas pelo presente, pelo que comecei a sentir, mesmo sabendo que não deveria. O silêncio que seguiu foi carregado de eletricidade, de palavras não ditas que dançavam no ar entre eles, como vagalumes numa noite de verão. Sabe o que mais me intriga nas cartas dela? Helena quebrou o silêncio, seus dedos acariciando suavemente o papel envelhecido. A maneira como ela fala do amor, não como algo que devemos temer ou do qual devemos nos envergonhar, mas como uma força da natureza que simplesmente é. Leôncio. Sentiu seu coração acelerar. E o que você pensa sobre isso? Penso que... Ela hesitou, reunindo coragem. Penso que talvez ela estivesse certa, que talvez o amor, em todas as suas formas, seja a única coisa que realmente importa no final. Foi nesse momento que um barulho o sobressaltou. Arthur emergiu das sombras como um fantasma vingativo, seus olhos brilhando com uma fúria mal contida. Que cena mais tocante! Ele zombou, sua voz carregada de veneno. A história se repetindo, não é mesmo? Mas vocês não sabem nem metade da verdade. Leôncio levantou-se num movimento fluido, colocando-se instintivamente entre Helena e Arthur. Já causou dano suficiente por hoje, rapaz. Dano? Arthur riu, um som sem humor que ecoou pelo jardim silencioso. Você não faz ideia do que é dano, Vilar, mas vai descobrir. Oh, sim, vai descobrir. Ele tirou um envelope do bolso, jogando-o aos pés de Helena. Sua mãe não era a santa que você pensa. E seu pai, Vilar? Seu pai guardava segredos muito mais sombrios do que um caso de amor proibido. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas, mas antes que pudesse abri-lo, Leôncio o tomou delicadamente de suas mãos. Chega de veneno por hoje, ele disse, sua voz firme, mas gentil. Algumas verdades precisam esperar o momento certo. Covarde. Arthur avançou um passo, seus olhos faiscando de ódio. Tem medo do que ela vai descobrir? Que seu pai não apenas destruiu o casamento dos pais dela, mas também... O som de passos interrompeu sua fala. Tia Gertrude surgiu no jardim, seu rosto normalmente amável endurecido por uma determinação férrea. Já chega, Arthur. Sua voz cortou a noite como uma navalha. Sei exatamente o que está tentando fazer, sei também por quê. Mas não, vou permitir que use o passado como uma arma para destruir o futuro. Arthur recuou um passo, claramente surpreso pela intervenção da senhora. A senhora não sabe de nada. Sei mais do que imagina, ela respondeu, aproximando-se dele com uma calma assustadora. Sei, por exemplo, que seu pai perdeu tudo para...
Augusto Vilar não porque foi trapaceado, como você sempre acreditou, mas porque apostou a vinícola em um jogo de cartas. Sei que sua obsessão em destruir os Vilar é baseada em uma mentira que você mesmo criou. O rosto de Arthur empalideceu visivelmente. Como? Como a senhora? Eu estava lá, tia Gertrudes continuou, implacável. Vi seu pai perder tudo por causa do vício. Vi também quando Augusto Vilar ofereceu-lhe um emprego, uma chance de recomeçar, que ele recusou por orgulho. Helena observava a cena, atônita. Cada revelação era como uma peça de um quebra-cabeça que começava a formar uma imagem muito diferente da que sempre conhecera. Então é por isso? Ela se dirigiu a Arthur, sua voz trêmula de indignação. Todo esse teatro, toda essa manipulação, por causa de um ressentimento herdado? Você não entende, Arthur gritou, seu controle finalmente se quebrando. Meu pai morreu de desgosto, e agora ver você e Vilar repetindo a história. Não estamos repetindo história alguma, Leôncio interveio, sua voz carregada de uma autoridade tranquila. Estamos escrevendo nossa própria história. E você, Arthur, precisa decidir se quer continuar preso ao passado ou encontrar seu próprio caminho. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento nas folhas das árvores. Arthur olhou para cada um dos presentes, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Então, sem dizer mais nada, virou-se e desapareceu na escuridão. Helena sentiu o corpo inteiro tremer, como se apenas agora percebesse a intensidade do momento que acabara de viver. Leôncio aproximou-se dela, seus olhos negros brilhando com uma mistura de preocupação e algo mais profundo, mais intenso. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Não sei, ela respondeu com honestidade. Parece que tudo que eu acreditava conhecer está se transformando em algo diferente. Nem tudo, ele murmurou, seus dedos roçando levemente os dela. Alguns sentimentos são verdadeiros demais para serem alterados por revelações do passado. Tia Gertrudes observou a cena com um misto de preocupação e ternura. Vou preparar um chá para todos nós, ela disse, dirigindo-se à casa. Acho que precisamos conversar sobre muitas coisas. Quando ficaram sozinhos novamente, Helena olhou para o envelope que Leôncio ainda segurava. Vamos precisar abrir isso em algum momento, não vamos? Sim, ele concordou, seu semblante sério. Mas não hoje. Hoje, quero apenas. Ele não completou a frase, mas não precisava. Helena entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. Hoje eles precisavam apenas existir naquele momento, sentindo a presença um do outro, deixando que seus corações encontrassem seu próprio ritmo em meio ao caos das revelações. O que eles não podiam ver era que, nas sombras do jardim, uma figura observava tudo com olhos atentos. Não era Arthur, mas alguém cuja presença mudaria completamente o rumo daquela história. Alguém que carregava consigo o maior de todos os segredos, um segredo que faria as revelações daquela noite parecerem apenas o prelúdio de uma tempestade muito maior que se aproximava. A madrugada chegou ao vilarejo, trazendo consigo uma névoa densa que parecia querer encobrir os segredos da noite anterior. Helena acordou com os primeiros raios de sol, seu corpo cansado após uma noite de sono inquieto, povoado por sonhos, fragmentados onde rostos do passado se misturavam com os do presente. O cheiro de café recém-coado a guiou até a cozinha, onde encontrou tia Gertrudes já em pé, suas mãos ocupadas com a tarefa familiar de preparar o desjejum. O ritual cotidiano parecia estranhamente reconfortante após os eventos tumultuados da noite anterior. Não conseguiu dormir direito? A tia perguntou sem se virar, como se pudesse sentir a presença de Helena mesmo sem vê-la. Não muito, Helena admitiu sentando-se. À mesa da cozinha. Tia, por que nunca me contou sobre tudo isso antes? Gertrudes suspirou profundamente, deixando a chaleira no fogão e virando-se para encarar a sobrinha. Algumas verdades são como frutas, minha querida. Precisam amadurecer no tempo certo para não amargar a boca de quem as prova. Antes que Helena pudesse responder, um barulho na porta da frente chamou sua atenção. Era o carteiro,
trazendo não apenas a correspondência habitual, mas também um pacote endereçado a ela. Seu coração acelerou ao reconhecer a caligrafia elegante no envelope que o acompanhava. Era de Leôncio. Com mãos trêmulas, abriu primeiro o envelope. Helena, o que encontrei ontem à noite após nossa conversa no jardim mudou tudo. Precisamos conversar. Venha até a vinícola assim que puder. Há coisas que você precisa ver com seus próprios olhos. Livet. O pacote continha um antigo diário, suas páginas amareladas pelo tempo, a capa de couro gasta nos cantos. Na primeira página, uma inscrição fez seu coração parar. Diário de Augusto Vilar, 1985. Meu Deus! Sussurrou tia Gertrudes, que havia se aproximado silenciosamente. Achei que todos os diários dele tivessem sido destruídos no incêndio. Que incêndio? Helena perguntou, sua voz tremendo levemente. O que destruiu parte da vinícola há 20 anos? A tia respondeu, seus olhos perdidos em memórias distantes. Foi na mesma noite em que seu pai... Um barulho na janela da cozinha interrompeu a conversa. Era Leôncio, seu rosto normalmente composto marcado por uma urgência que Helena nunca havia visto antes. Desculpem a intromissão, ele disse, sua voz grave carregando um tom de preocupação. Mas precisamos conversar agora. Helena levantou-se imediatamente, mas tia Gertrudes a deteve com um gesto. Antes que vocês dois se embrenhem em mais revelações, há algo que preciso mostrar. A senhora mais velha caminhou até um antigo baú de madeira que ocupava um canto da cozinha. Com uma chave que sempre carregava no pescoço, abriu e retirou um envelope selado, amarelado pelo tempo. Sua mãe me fez prometer que só entregaria isto quando chegasse o momento certo, ela disse, estendendo o envelope para Helena. Acho que esse momento é agora. Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. Dentro havia uma carta e uma antiga fotografia. Na imagem, sua mãe sorria, jovem e radiante, ao lado de Augusto Vilar. Mas não estavam sozinhos. Havia uma terceira pessoa na foto, uma mulher cujo rosto era impossivelmente familiar. Essa é... Helena começou, sua voz falhando. Mariana Vilar, Leôncio completou, sua voz carregada de emoção. Minha mãe. A carta que acompanhava a foto começava com palavras que fizeram o mundo de Helena girar. Minha querida filha. Você está lendo isto? É porque o passado finalmente encontrou seu caminho até o presente. Há verdades que carreguei comigo por tanto tempo que se tornaram parte de mim, como cicatrizes invisíveis na alma. Mas a maior delas, a que mais pesou em meu coração todos esses anos, é sobre você, sobre Augusto e sobre Mariana. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. As palavras seguintes na carta eram como facas afiadas cortando através de tudo que ela sempre acreditou saber sobre sua própria história. O amor que existiu entre Augusto e eu não foi apenas um caso proibido, foi uma história muito mais complexa, entrelaçada com a de Mariana de maneiras que ninguém jamais suspeitou. Os três compartilhávamos um segredo que, se revelado, mudaria para sempre não apenas nossas vidas, mas também as de nossos filhos. Não. Leôncio interrompeu a leitura, sua voz tensa. Não pode ser. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, um grito cortou o ar da manhã. Vindo da vinícola, o som de vidros quebrando e madeira estalando fez todos correrem para a janela. Fumaça negra começava a subir dos fundos do prédio recém-reformado. Entre a névoa da manhã e a fumaça do incêndio que começava, uma figura familiar podia ser vista correndo. Arthur, com algo em suas mãos que brilhava à luz do sol nascente. Ele encontrou. Leôncio murmurou, seu rosto pálido. O cofre do meu pai, os documentos. Helena olhou da carta em suas mãos para Leôncio, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. O segredo que sua mãe começara a revelar na carta, o conteúdo do cofre que Arthur roubara, o diário de Augusto Vilar, todas as peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça muito mais complexo e perturbador do que qualquer um deles poderia ter imaginado. E enquanto o fogo começava a consumir a vinícola, levando consigo décadas de história e segredos, Helena percebeu que estava à beira de uma revelação que mudaria não apenas sua vida,
mas também sua compreensão sobre o próprio significado de amor, família e destino. A fumaça subia para o céu da manhã como um presságio sombrio, enquanto ao longe o som de sirenes começava a cortar o ar. O dia que acabava de nascer prometia ser um dos mais decisivos na história do vilarejo e na vida de todos os envolvidos naquela trama de amor, segredos e redenção. O fogo devorava a antiga vinícola com uma voracidade faminta, suas chamas alaranjadas dançando contra o céu da manhã como línguas demoníacas. Helena corria ao lado de Leôncio em direção ao prédio em chamas, seus corações batendo no mesmo ritmo frenético das sirenes que se aproximavam. "Arthur!" Leôncio gritou, sua voz quase perdida no crepitar das chamas. "Onde você está?" Som de tosse vindo dos fundos do prédio guiou-os através da fumaça cada vez mais densa. Encontraram Arthur, caído próximo à antiga adega, uma pasta de couro apertada contra o peito como um escudo. "Não se aproximem!" Ele gritou entre acessos de tosse. "Vocês não podem saber. Já chega!" E Helena avançou, surpreendendo a todos com sua autoridade. "Pessoas podem morrer aqui. É isso que você quer?" O rosto de Arthur, manchado de fuligem, contorceu-se numa máscara de angústia. "Você não entende. Se soubesse o que está escrito aqui." Nesse momento, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Parte do telhado começou a desabar, e Leôncio agiu por instinto, jogando-se sobre Helena e Arthur, protegendo-os com seu próprio corpo. "Por aqui!" A voz de tia Gertrudes soou como um farol na escuridão enfumaçada. Ela havia encontrado uma passagem lateral, um antigo acesso à adega que poucos conheciam. Conseguiram escapar por pouco, arrastando-se para a segurança do jardim, enquanto os bombeiros finalmente chegavam. Arthur, ainda agarrado à pasta, tinha os olhos vidrados como se estivesse em estado de choque. "Me dê isso." Leôncio estendeu a mão, sua voz surpreendentemente gentil. "Já causou destruição suficiente por hoje." Para a surpresa de todos, Arthur não resistiu. Entregou a pasta com mãos trêmulas, lágrimas abrindo caminhos limpos em seu rosto, coberto de fuligem. "Eu só queria justiça." Ele murmurou, sua voz quebrada. "Pelo meu pai, pela minha família. E qual justiça você esperava encontrar destruindo mais vidas?" E tia Gertrudes perguntou, aproximando-se com uma manta que jogou sobre os ombros dele. Helena observava a cena com o coração apertado, dividida entre a compaixão e a urgência de descobrir o que aquela pasta continha. Leôncio, percebendo sua inquietação, abriu o fecho de couro com dedos cuidadosos. Dentro havia documentos antigos, alguns quase ilegíveis pela fumaça e pelo tempo, mas um deles, protegido por uma capa plástica, estava perfeitamente preservado. Era uma certidão de nascimento. "Meu Deus!" Leôncio murmurou, seu rosto perdendo toda a cor. "Helena, você precisa ver isso." Com mãos trêmulas, ela pegou o documento. Seus olhos correram pelas linhas impressas, parando abruptamente no campo pai. O nome que estava ali não era o que constava em sua certidão oficial. Era Augusto Vilar. "Não!" ela sussurrou, suas pernas fraquejando. "Não pode ser." "Pode sim." A voz de tia Gertrude soou estranhamente calma. "E agora vocês entendem por que sua mãe guardou tanto segredo? Por que ela sofreu em silêncio todos aqueles anos?" Leôncio havia se aproximado de Helena, seu corpo tenso como uma corda de violino. "Isso significa que nós são irmãos," Arthur completou, sua voz carregada de uma satisfação amarga. "Meio-irmãos, para ser mais preciso, e todo esse amor proibido de vocês não passa de uma tragédia grega se repetindo." Helena sentiu o mundo girar. As palavras da carta de sua mãe agora faziam um sentido terrível e doloroso. O amor entre ela e Augusto, o envolvimento de Mariana, os segredos guardados por tanto tempo. "Espere," Leôncio disse subitamente, sua voz cortando através da névoa de choque que havia se instalado. "Tem algo errado aqui." Ele pegou outro documento da pasta, seus olhos correndo rapidamente pelas linhas. As datas não batem."
Tia Gertrudes aproximou-se, ajustando os óculos para examinar os papéis. Ele tem razão. Essa certidão não pode ser verdadeira. Como assim? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Por quê? Leôncio respondeu, sua voz tremendo levemente. Segundo estes documentos, Augusto Vilar estava na Europa na época da sua concepção. Há registros, passaportes, documentos oficiais e, mais importante, ele puxou outro papel da pasta. Há uma carta aqui, escrita por minha mãe, Mariana. Arthur, que havia permanecido em silêncio, levantou-se abruptamente. Não, vocês... Não podem, nessa carta não. Mas era tarde demais. Leôncio já havia começado a ler em voz alta. Meu querido Augusto, perdoe-me pelo que fiz. A certidão falsa, os documentos forjados, tudo foi uma tentativa desesperada de proteger Clara e sua filha da verdade. Uma verdade que, se revelada, destruiria não apenas nossas famílias, mas também a vida de uma criança inocente. Um trovão distante cortou o ar, como se o próprio céu quisesse adicionar dramaticidade àquele momento. A chuva começou a cair, primeiro em gotas suaves, depois em um dilúvio que ajudava os bombeiros em sua luta contra o fogo. Helena olhava fixamente para a carta nas mãos de Leôncio, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. A verdade estava ali, prestes a ser revelada. Uma verdade que prometia ser ainda mais chocante do que a que acabavam de descobrir ser falsa. E enquanto a chuva caía, lavando a fuligem e o medo, uma nova figura emergiu da névoa que ainda pairava sobre o jardim. Uma pessoa que todos acreditavam estar morta há anos. Alguém cuja presença mudaria completamente o rumo daquela história. A figura que emergiu da névoa fez todos congelarem em seus lugares, como se o próprio tempo tivesse parado naquele instante. Uma mulher elegante, de cabelos grisalhos e postura altiva, caminhava em direção a eles com a graça de quem carrega décadas de segredos nos ombros. Mariana, tia Gertrudes, foi a primeira a encontrar sua voz, seus olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma. Mas você estava... morta? Mariana Vilar completou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Era o que todos deveriam. Pensar, não é mesmo? Era mais fácil assim. Leôncio deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Mãe? A palavra saiu como uma prece, uma pergunta e uma acusação, tudo ao mesmo tempo. Mariana voltou seus olhos para o filho e, por um momento, toda sua postura aristocrática pareceu derreter. Meu filho, ela sussurrou, estendendo uma mão trêmula em sua direção. Há tanto que preciso te contar. 17 anos, Leôncio, respondeu sua voz tremendo de emoção contida. 17 anos acreditando que você tinha morrido naquele acidente em Paris. Por quê? Porque era a única maneira de proteger a todos, Mariana respondeu, seus olhos agora voltando-se para Helena. Especialmente você, minha querida. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Me proteger? Do quê? Da verdade. Arthur interrompeu, sua voz carregada de uma amargura que parecia ter criado raízes em sua alma. A verdade que está naquela carta que ela escreveu, não é mesmo, senhora Vilar? Mariana observou Arthur com uma mistura de pena e resignação. Você é exatamente como seu pai, sabia? Sempre procurando vingança, quando deveria estar procurando compreensão. A chuva continuava a cair, mais suave agora, como se o próprio céu quisesse ouvir os segredos que estavam prestes a ser revelados. Os bombeiros já haviam controlado o incêndio, deixando apenas uma fumaça fina subindo das ruínas da vinícola. A carta, Leôncio disse, segurando o papel molhado com cuidado. Você menciona uma verdade que destruiria famílias. Que verdade? É essa? Mariana respirou fundo, como se reunisse forças para o que estava prestes a revelar. A verdade sobre quem realmente é o pai de Helena. Mas não é Augusto, Helena interrompeu, sua voz tremendo levemente. Os documentos provam isso. Não, não é Augusto, Mariana confirmou, seus olhos fixos em Helena. É Ricardo. O nome caiu como um raio no grupo. Ricardo, o pai de Arthur. Não,
Arthur gritou, levantando-se num salto. Isso é impossível. Meu pai nunca... Seu pai amava Clara, Mariana continuou, sua voz gentil, mas firme. Amava-a desde que eram jovens, antes mesmo de ela conhecer Augusto. Mas ele era pobre e ela estava prometida a outro. Então ele se casou com Maria, sua mãe, tentando esquecer esse amor. Helena sentia o mundo girar ao seu redor. Suas pernas fraquejaram e foi Leôncio quem a amparou, seus braços fortes envolvendo-a protetoramente. Uma noite, Mariana continuou, seus olhos perdidos em memórias distantes, houve uma festa na vinícola. Clara estava vulnerável, havia descoberto sobre o caso de seu marido com outra mulher. Ricardo estava lá, ainda apaixonado, ainda sofrendo. E eles... Tia Gertrudes murmurou, compreensão Downing em seu rosto. Sim, Mariana. Confirmou. Aquela noite mudou tudo. Quando Clara descobriu que estava grávida, entrou em pânico. Ricardo era casado, ela estava casada. O escândalo destruiria todas as famílias envolvidas. Foi então que você interferiu, Leôncio concluiu olhando para sua mãe com uma nova compreensão. Augusto e eu criamos um plano, Mariana explicou. Forjamos documentos, criamos uma história que protegeria a todos. Clara permaneceria com seu marido, Ricardo com sua família e Helena. E eu cresceria acreditando numa mentira, Helena completou, sua voz carregada de dor. Para te proteger. Mariana insistiu. Você não imagina como era este lugar naquela época, os preconceitos, os julgamentos. Arthur havia se sentado novamente, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Então Helena é... minha irmã? Meia-irmã, tia. Gertrudes corrigiu suavemente. E agora você entende por que sua obsessão em destruir os... Vilar era tão equivocada? Helena olhou para Leôncio, que ainda a segurava em seus braços. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, ambos sentiram um alívio tão profundo que era quase físico. Não somos irmãos, ele sussurrou. Sua voz carregada de emoção. Não, ela respondeu, um sorriso tremendo em seus lábios. Não somos. Mas antes que pudessem saborear completamente essa revelação, Mariana deu um passo à frente, seu rosto subitamente sério. Há mais, ela disse, sua voz carregada de urgência. Muito mais. O verdadeiro motivo pelo qual tive que fingir minha morte. O que realmente aconteceu com Ricardo e por que Augusto. Um barulho vindo das ruínas da vinícola interrompeu sua fala. Entre a fumaça que ainda subia do prédio parcialmente destruído, uma nova figura emergia. Um homem que todos ali conheciam, mas que ninguém esperava ver. Augusto Vilar, vivo. E mais imponente do que nunca, caminhava em direção a eles com passos decididos. O ar pareceu ser sugado do jardim. Helena sentiu Leôncio tensionar ao seu lado, enquanto Arthur deixava escapar um som estrangulado de surpresa. A verdade, parecia, estava apenas começando a se revelar. O tempo pareceu congelar quando Augusto Vilar emergiu das sombras da vinícola em chamas. Seu rosto, marcado pelos anos, mas ainda imponente, carregava uma expressão que misturava determinação e uma profunda tristeza. Seus olhos, tão parecidos com os de Leôncio, percorreram os presentes até se fixarem em Mariana. Depois de todos esses anos, sua voz grave ecoou pelo jardim. Ainda tentando consertar o que não pode ser consertado, meu amor. Mariana deu um passo em sua direção, suas mãos tremendo levemente. Augusto, você não deveria estar aqui. Onde mais eu estaria? Ele respondeu, um sorriso amargo curvando seus lábios. Quando soube que Arthur havia encontrado os documentos, sabia que era apenas questão de tempo até tudo vir à tona. Leôncio. Soltou Helena suavemente, avançando em direção ao pai com uma mistura de raiva e confusão em seu rosto. Você também estava vivo esse tempo todo? Mais algum morto vai ressuscitar hoje? Filho, Augusto começou, mas foi interrompido por uma voz que cortou o ar como uma navalha. Ricardo está morto, Arthur declarou, sua voz tremendo de emoção. Morto de verdade. Eu vi o corpo. Vi quando o tiraram do carro depois do acidente. Acidente?
Augusto riu sem humor. É isso que você acredita? É isso que todos foram levados a acreditar? Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como Augusto falava, uma amargura tão profunda que parecia envenenar o próprio ar ao seu redor. Do que você está falando? Ela perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Estou falando de amor, minha querida, Augusto respondeu, seus olhos suavizando-se ao encará-la. De amor, obsessão e do preço que pagamos por nossos erros. Ricardo não morreu em um acidente, Mariana interveio, sua voz carregada de dor. Ele se matou depois de descobrir toda a verdade. Arthur cambaleou como se tivesse levado um soco. Não, você está mentindo. Ela não está, tia Gertrudes confirmou suavemente. Eu estava lá na noite em que ele descobriu, a noite em que encontrou as cartas... Que cartas? Leôncio perguntou, embora algo em seu tom sugerisse que já suspeitava da resposta. As cartas que provavam que Clara nunca o amou realmente. Augusto respondeu, sua voz agora mais suave. Que ela estava grávida, sim, mas que o bebê não era dele. Helena sentiu seu mundo girar novamente. Mas você disse, vocês acabaram de dizer que Ricardo era meu pai. E é, Mariana confirmou rapidamente, mas há mais nessa história, muito mais. Augusto caminhou até um banco de pedra próximo, sentando-se com o peso de décadas de segredos em seus ombros. Ricardo descobriu que Clara estava grávida dele, sim, mas também descobriu que ela planejava fugir. Não com ele, como ele sempre sonhou, mas com outro homem. Com quem? Helena sussurrou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. Comigo. Augusto respondeu, sua voz carregada de uma dor antiga. Clara e eu havíamos planejado fugir juntos. Ela carregava o filho de Ricardo, mas me amava. E eu estava disposto a criar aquela criança como minha. Mariana deixou escapar um soluço, abafado. E eu sabia de tudo. Sabia e apoiava, porque via como Augusto sofria em nosso casamento de aparências. Mas Ricardo descobriu, Arthur completou, sua voz trêmula, e não suportou a verdade. Não foi só isso, Augusto continuou, seus olhos perdidos em memórias, dolorosas. Ricardo enlouqueceu. Ameaçou expor tudo, destruir a todos, e então... Então eu intervim. Uma nova voz cortou o ar da noite. Todos se viraram, chocados, para ver Maria, a mãe de Arthur, emergindo das sombras do jardim. Seu rosto, normalmente sereno, estava marcado por uma determinação férrea. Maria, tia Gertrudes, exclamou surpresa. Sim, eu, ela respondeu aproximando-se do grupo. Eu que impedi Ricardo de expor a verdade. Eu que o confrontei naquela noite, que o segui até a estrada. Mãe, Arthur murmurou horrorizado. O que você está dizendo? Estou dizendo que seu pai não se matou, filho. Maria respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu o matei para proteger a todos, para proteger você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e dessa vez foi tia Gertrudes quem a amparou. Foi um acidente, Maria continuou, sua voz embargada. Eu só queria conversar com ele, fazê-lo entender. Mas ele estava transtornado, dirigindo como um louco na chuva. Quando tentei ultrapassá-lo para fazê-lo parar, o carro derrapou, Augusto completou suavemente, e caiu no precipício. Arthur caiu de joelhos soluçando. Todo o seu ódio, toda a sua busca por vingança havia sido construída sobre uma mentira. Por isso tive que desaparecer, Mariana explicou, aproximando-se de Leôncio. Maria me contou tudo e, juntas, decidimos que eu deveria sumir. Minha suposta morte serviria como distração, dando tempo para que tudo se acalmasse. E eu? Augusto questionou. Por que não me contaram? Porque você teria assumido a culpa. Maria respondeu simplesmente. Teria se entregado à polícia, destruído sua vida para me proteger, como sempre fez por todos nós. Helena observava a cena com uma sensação de irrealidade. Todas aquelas vidas, todas aquelas decisões e sacrifícios, entrelaçados de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Clara sabia? Ela perguntou suavemente. Minha mãe sabia de tudo isso? Não,
Tia Gertrudes respondeu. Sua mãe morreu acreditando que Ricardo havia se matado por sua causa. Esse peso a consumiu até o fim. Leôncio, que havia permanecido em silêncio, processando todas as revelações, finalmente se manifestou. E agora, o que acontece agora? Agora, Maria respondeu, erguendo o queixo com dignidade, eu vou à polícia. Já carreguei esse segredo por tempo demais. Não, Arthur gritou, levantando-se. Não vou permitir que você faça isso, mãe. Ninguém vai à polícia, Augusto declarou, sua voz recuperando a autoridade de outrora. Já houve destruição. Demais. O passado deve permanecer no passado. E devemos simplesmente seguir em frente? Helena questionou, uma ponta de indignação em sua voz. Fingir que nada disso aconteceu? Não, Mariana respondeu suavemente. Devemos aprender com ele. Entender que o amor, quando manchado por mentiras e segredos, pode destruir vidas, mas também pode, quando verdadeiro e honesto, reconstruí-las. Nesse momento, um raio de sol rompeu através das nuvens, iluminando as ruínas fumegantes da vinícola. Era como se a própria natureza quisesse marcar aquele momento de verdade e redenção. Leôncio aproximou-se de Helena, tomando suas mãos nas suas. É isso que quero fazer, ele disse, sua voz carregada de emoção. Reconstruir com você, se você me permitir. Helena olhou para suas mãos entrelaçadas, depois para o círculo de pessoas ao seu redor, cada uma carregando suas próprias cicatrizes, suas próprias verdades dolorosas, mas também viu algo mais, a possibilidade de cura, de recomeço. Sim, ela respondeu, um sorriso tremendo em seus lábios. Vamos reconstruir, todos nós. Mas enquanto o grupo começava a processar a possibilidade de um novo começo, uma última sombra do passado se preparava para emergir. Na bolsa de Maria, um celular vibrou silenciosamente. Na tela, uma mensagem de um número desconhecido. Sei a verdade sobre aquela noite, a verdade completa, e está na hora de todos saberem também. Sol já se punha quando Maria sentiu seu celular vibrar novamente. Suas mãos tremeram ao ler a segunda mensagem que acabara de chegar. Encontre-me à meia-noite na antiga capela. Venha sozinha, ou todos saberão que havia mais alguém no carro naquela noite. O rosto da mulher empalideceu visivelmente, chamando a atenção de Helena, que conversava com Leôncio próxima às ruínas ainda fumegantes da vinícola. Senhora Maria? Helena chamou preocupada. Está tudo bem? Sim, sim, ela respondeu rapidamente, guardando o celular. Apenas cansada. Foram muitas emoções para um dia só. Mas Helena havia herdado da mãe a capacidade de enxergar além das palavras ditas. Havia algo no olhar de Maria, um medo primitivo que não combinava com as revelações já expostas. A noite caiu sobre o vilarejo como um manto de veludo negro, trazendo consigo uma quietude inquietante. No casarão dos Mendonça, Helena não conseguia dormir. As revelações do dia giravam em sua mente como um carrossel enlouquecido. Ricardo era seu pai biológico. Sua mãe havia planejado fugir com Augusto. Maria havia causado o acidente que matara Ricardo. Um barulho vindo do jardim a despertou de seus pensamentos. Através da janela do sótão, viu uma figura encapuzada, atravessando rapidamente em direção à rua. Reconheceu imediatamente o andar característico de Maria. Sem pensar duas vezes, Helena vestiu um casaco e desceu silenciosamente as escadas. Algo em seu íntimo dizia que aquela noite guardava ainda mais segredos a serem revelados. Seguiu Maria à distância, suas passadas silenciosas sobre as pedras do calçamento antigo. A lua cheia iluminava o caminho que levava à capela abandonada, um prédio gótico que há anos servia apenas como lembrança de tempos mais prósperos do vilarejo. Quando Maria entrou na capela, Helena hesitou. Deveria interferir? Chamar alguém? Mas antes que pudesse decidir, uma mão forte tocou seu ombro. Não deveria estar aqui, a voz de Leôncio soou baixa em seu ouvido. Como? Ela começou a perguntar. Vi você saindo de casa, Meli explicou. E também vi minha mãe seguindo Maria alguns minutos antes. Helena arregalou os olhos. Mariana está aqui também.
Como que em resposta, um grito abafado ecoou do interior da capela. Sem hesitar, Helena e Leôncio correram para dentro. A cena que encontraram ficaria para sempre gravada em suas memórias. Maria estava de joelhos no altar, Mariana a seu lado, e diante delas, emergindo das sombras como um fantasma. Vingativo estava Clara Mendonça. Mamãe? Helena sussurrou, sua voz mal passando de um sopro. Clara virou-se lentamente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Estava mais velha do que Helena se lembrava, mas ainda mantinha aquela elegância etérea que sempre a caracterizou. Minha filha, ela disse suavemente, perdoe-me por todo esse teatro, mas era a única maneira de fazer a verdade vir à tona. Toda a verdade. Você estava viva esse tempo todo? Helena perguntou, sua voz tremendo. Não, Mariana interveio, levantando-se. Ela voltou. Assim como Augusto, porque alguns segredos são pesados demais para carregar sozinha, não é mesmo, Clara? Clara assentiu lentamente. Maria não estava sozinha no carro naquela noite. Ela revelou, seus olhos fixos na mulher ainda ajoelhada. Eu estava com ela. O quê? Leôncio exclamou, dando um passo à frente. Eu descobri que Ricardo planejava me levar embora à força. Clara continuou, sua voz carregada de antigas dores. Ele havia enlouquecido com a ideia de me perder para Augusto. Maria tentou me proteger, tentou impedi-lo. E quando o carro dele derrapou, Maria soluçou, finalmente encontrando sua voz. Eu estava no banco do passageiro do seu carro, Clara completou. Juntas vimos Ricardo morrer. E juntas decidimos que eu deveria desaparecer. Para proteger Helena, para proteger a todos. Helena sentia o mundo girar ao seu redor. Sua mãe, que ela havia chorado por anos, estava viva. Havia escolhido desaparecer, deixá-la para trás. Por quê? Ela perguntou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Por que me abandonar? Porque você era a única coisa pura em toda essa história de mentiras e traições, Clara respondeu, dando um passo em direção à filha. E eu estava manchada demais para continuar em sua vida. Não, Helena recuou, sua voz firme, apesar das lágrimas. Você não tinha esse direito. Não tinha o direito de decidir por mim, de me privar da verdade, do seu amor. Ela tem razão, Clara. A voz de Augusto soou da entrada da capela. Ninguém havia notado sua chegada. Todos. Nós erramos. Todos nós achamos que proteger significava esconder, que amar significava mentir. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento através das antigas vidraças da capela. Cada pessoa presente carregava o peso de suas escolhas, de seus segredos, de seu amor distorcido por mentiras e medo. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, um som metálico ecoou pela capela. Arthur estava parado na entrada, uma arma antiga tremendo em suas mãos. Então é isso? Ele perguntou, sua voz embargada. Todos vocês sabiam? Todos participaram da morte do meu pai? Arthur, não! Maria gritou, levantando-se. Mas era tarde demais. O primeiro tiro já havia sido disparado, e com ele, o último ato daquela tragédia começava a se desenrolar. O disparo ecoou pelas paredes antigas da capela como um trovão, seguido por um silêncio ensurdecedor. Por um momento que pareceu se estender pela eternidade, ninguém se moveu. Foi Helena quem primeiro percebeu que Augusto havia se colocado na frente de Clara, seu corpo servindo como escudo. O tiro havia atingido seu ombro, e uma mancha escura começava a se espalhar por sua camisa branca. Pai! Leôncio gritou correndo para amparar Augusto, que cambaleava. Arthur estava paralisado, a arma ainda tremendo em suas mãos, seus olhos arregalados como se não pudesse acreditar no que acabara de fazer. Eu não queria... Mas queria... Sim? Uma voz familiar soou da entrada da capela. Todos se viraram para ver tia Gertrudes avançando com uma autoridade que ninguém jamais havia visto. Senela, você queria machucar alguém, não importava quem, apenas para aplacar sua própria dor. Como... Maria começou a perguntar. Como eu sabia que estariam aqui?
tia Gertrudes completou, aproximando-se de Arthur com passos firmes. Porque fui eu quem enviou as mensagens para seu celular, Maria. Era hora de toda a verdade vir à tona. Com uma gentileza surpreendente, ela estendeu a mão para Arthur. Me dê a arma, filho. Ela pertenceu ao seu pai, não é? A mesma que ele guardava na gaveta do escritório, que você encontrou depois de sua morte. Arthur olhou para a arma como se a visse pela primeira vez. Lágrimas grossas começaram a escorrer por seu rosto. Eu só queria entender. E agora você entende? Clara perguntou suavemente, ainda protegida pelos braços, de Augusto, que apesar do ferimento recusava-se a soltá-la. Entende que não há vilões nesta história, apenas pessoas imperfeitas tentando proteger aqueles que amam? Mesmo que da maneira errada, Mariana acrescentou, aproximando-se de seu filho e do marido ferido. Todos nós cometemos erros, Arthur. A diferença é como escolhemos lidar com eles. Helena observava a cena com o coração partido. Toda sua raiva pela ausência da mãe, toda sua confusão sobre suas origens, parecia pequena diante do drama que se desenrolava diante dela. O amor, tia Gertrudes continuou, agora com a arma segura em suas mãos, é como este vilarejo. Tem suas rachaduras, suas histórias escondidas, seus cantos escuros. Mas também tem beleza, tem força, tem a capacidade de se reconstruir. Nesse momento, sirenes começaram a soar ao longe. Alguém, provavelmente algum morador que ouvira o tiro, havia chamado a polícia. E agora? Arthur perguntou, sua voz pequena como a de uma criança perdida. Agora, Augusto respondeu, sua voz fraca mas firme. Nós enfrentamos as consequências de nossas escolhas. Todas elas. Não, Helena interveio, surpreendendo a todos. Agora nós escolhemos um caminho diferente. Ela caminhou até o centro da capela, parando entre Arthur e seus pais. Já houve destruição demais, segredos demais, dor demais. Voltou-se para sua mãe, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu escolho perdoar, não porque o que você fez foi certo, mas porque carregar esse rancor só vai me destruir também. Clara soluçou, estendendo uma mão trêmula para a filha. Helena. E você, Arthur? Helena continuou, virando-se para o homem quebrado à sua frente. Tem a mesma escolha. Pode continuar alimentando esse ódio até ele consumir tudo o que você é, ou pode escolher perdoar, não pelos outros, mas por você mesmo. As sirenes estavam mais próximas agora. Leôncio, que havia conseguido estancar o sangramento no ombro do pai com sua própria camisa, olhou para Helena com uma mistura de amor e admiração que fez seu coração acelerar. Ela está certa, ele disse, sua voz carregada de emoção. Podemos escolher ser diferentes de nossos pais. Podemos escolher amar sem medo, viver sem segredos. Arthur olhou para cada rosto presente na capela. Sua mãe, que carregara o peso da culpa por tantos anos. Clara, que escolhera o exílio para proteger sua filha. Augusto e Mariana, que haviam vivido suas próprias mentiras na tentativa de proteger a todos. E finalmente Helena, que mesmo depois de tudo oferecia perdão. As luzes das viaturas começaram a iluminar os vitrais da capela, pintando o chão de vermelho e azul. O momento da verdade havia chegado. Eu também escolho perdoar, Arthur disse, finalmente sua voz quebrando. Mas não sei se mereço ser perdoado. O perdão, tia Gertrudes disse suavemente, guardando a arma em sua bolsa. Não é algo que merecemos, é algo que nos é dado, como uma graça. E às vezes é também algo que precisamos dar a nós mesmos. Os policiais começavam a entrar na capela, suas vozes ecoando contra as paredes antigas. Mas antes que pudessem alcançar o grupo, Helena fez algo que surpreendeu a todos. Caminhou até Arthur e o abraçou. Você é meu irmão, ela sussurrou em seu ouvido, e família perdoa. Foi nesse momento, com as luzes das viaturas dançando através dos vitrais, com o cheiro de pólvora ainda no ar e lágrimas não derramadas brilhando em todos os olhos, que o verdadeiro milagre aconteceu. Não um milagre de ressurreição ou redenção dramática,
mas o milagre silencioso do perdão, do amor que escolhe superar o ódio, da verdade que finalmente liberta. Mas enquanto os policiais se aproximavam e o grupo se preparava para enfrentar as consequências de décadas de segredos, ninguém notou o pequeno envelope que havia caído da bolsa de tia Gertrudes. Um envelope que continha uma última verdade, uma que mudaria tudo novamente. Porque às vezes, mesmo quando pensamos que todas as verdades foram reveladas, o passado ainda guarda um último segredo. A madrugada chegou ao vilarejo trazendo consigo uma chuva fina e persistente. Na delegacia, o grupo permanecia em silêncio, enquanto o delegado, Roberto, um homem de meia idade com olhos cansados de quem já viu demais, tomava os depoimentos um a um. O ferimento de Augusto havia sido tratado. Nada grave, apenas um tiro de raspão que deixaria mais uma cicatriz para sua já extensa coleção. Helena observava através da janela da sala de espera, seus pensamentos tão nebulosos quanto o céu lá fora. Leôncio estava sentado ao seu lado, suas mãos entrelaçadas num gesto silencioso de apoio mútuo. Foi quando tia Gertrudes, que havia ido buscar café para todos, retornou com uma expressão perturbada em seu rosto. Minha bolsa, ela murmurou, remexendo freneticamente em seus pertences. O envelope, onde está o envelope? Que envelope? Tia Mariana perguntou, aproximando-se com interesse. Antes que tia Gertrudes pudesse responder, um jovem policial entrou apressadamente na sala. Senhora Gertrudes, encontramos isso na capela. Em suas mãos, um envelope amarelado pelo tempo, ligeiramente úmido pela chuva. A senhora pegou o envelope com mãos trêmulas, seu rosto empalidecendo visivelmente. Então é verdade, depois de todos esses anos. O que é verdade? Clara perguntou, levantando-se de sua cadeira. Havia algo na expressão de Gertrudes que a alarmava profundamente. A verdadeira razão pela qual Ricardo morreu naquela noite, a senhora respondeu, sua voz apenas um sussurro. Não foi apenas por causa do amor proibido entre você e Augusto, Clara. Não foi apenas por ciúme ou desespero. Arthur, que até então permanecia calado num canto da sala, aproximou-se como se atraído por um ímã invisível. Do que a senhora está falando? Com dedos cuidadosos, tia Gertrudes abriu o envelope e retirou dele uma antiga fotografia e um documento amarelado. A foto mostrava Ricardo em frente à antiga vinícola, mas não estava sozinho. Ao seu lado, um homem de aparência distinta segurava uma maleta. Este, ela apontou para o homem desconhecido, era Nicolas Ferreira, um investigador particular. Ricardo o havia contratado não para seguir Clara ou Augusto, mas para investigar algo muito mais sinistro. O quê? Maria, perguntou sua voz tremendo levemente. Um assassinato, tia Gertrudes respondeu, seus olhos fixos no documento em suas mãos. O assassinato do verdadeiro pai de Helena. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões como se tivesse levado um soco. Mas... Ricardo é meu pai, ela conseguiu dizer finalmente. Vocês acabaram de confirmar isso. Não, tia Gertrudes balançou a cabeça tristemente. Ricardo não era seu pai biológico, Helena. Nem ele, nem Augusto. Seu verdadeiro pai era Thomas Montenegro, o antigo sócio de Augusto na vinícola. Augusto, que havia permanecido em silêncio até então, deixou escapar um som estrangulado. Thomas, não, isso é impossível. É muito possível, tia. Gertrudes continuou, sua voz agora mais firme. Na verdade, é a única coisa que faz todo o resto fazer sentido. Thomas e Clara se apaixonaram quando ele veio avaliar a vinícola para uma possível sociedade com Augusto. Mas então ele morreu, Mariana completou, seu rosto uma máscara de choque e compreensão. Em um incêndio na vinícola antiga. Um incêndio que não foi acidental, tia Gertrudes revelou, estendendo o documento para que todos pudessem ver. Era um relatório do investigador particular, datado da semana anterior à morte de Ricardo. Meu Deus, Clara sussurrou, suas pernas fraquejando. Augusto a amparou rapidamente, esquecendo seu próprio ferimento. Ricardo descobriu, tia Gertrudes, continuou, que o incêndio havia sido planejado,
que alguém havia sabotado o sistema elétrico da vinícola antiga, trancado as portas, garantido que Thomas não sobreviveria. Quem? Helena perguntou, embora algo em seu coração já soubesse. A resposta. Eu. Uma voz soou da porta da sala. Todos se viraram para ver o delegado Roberto, seu rosto uma máscara de resignação. Eu matei Thomas Montenegro. O choque da revelação foi como uma onda atravessando a sala. O delegado, o homem que havia investigado a morte de Ricardo, que conhecia todos os segredos do vilarejo, era o assassino que permanecera nas sombras por todos aqueles anos. Por quê? Helena perguntou, sua voz tremendo de emoção contida. Por amor, ele respondeu simplesmente. Amor a esta terra, a estas vinhas. Thomas ia comprar tudo, modernizar tudo, destruir gerações de tradição em nome do progresso. Eu não podia permitir. E Ricardo descobriu. Arthur concluiu compreensão Downing em seu rosto. Sim, o delegado confirmou. Ele me confrontou naquela noite antes do acidente. Ameaçou expor tudo. Então não foi apenas um acidente, Maria sussurrou horror em sua voz. Não, Roberto admitiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto envelhecido. Eu o segui naquela noite. Vi quando ele perdeu o controle do carro, mas não fiz nada para ajudar. Deixei que o destino decidisse. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Toda sua vida havia sido construída sobre mentiras. Mentiras criadas para proteger outras mentiras, segredos guardando outros segredos ainda mais profundos. Foi Leôncio quem quebrou o silêncio ensurdecedor que havia se instalado. E agora? O que acontece agora? O delegado Roberto deu um passo à frente, removendo seu distintivo e colocando-o sobre a mesa. Agora a verdade finalmente vem à tona. Todos esses anos, guardei esse segredo pensando que estava protegendo algo importante. Mas no final só causei mais dor, mais sofrimento. 2 policiais entraram na sala chamados silenciosamente por um gesto do jovem oficial que havia encontrado o envelope. Roberto não resistiu quando colocaram as algemas em seus pulsos. Antes de ser levado, porém, virou-se uma última vez para Helena. Seu pai, Thomas, ele era um homem bom, melhor do que todos nós, e você tem os olhos dele. Enquanto o ex-delegado era conduzido para fora da sala, Helena sentiu uma mão gentil em seu ombro. Era sua mãe, Clara, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Agora você sabe, ela sussurrou. Agora você entende por que tive que partir? O peso desse segredo, o medo de que a verdade pudesse te machucar ainda mais. Helena olhou para sua mãe, depois para cada rosto na sala. Leôncio, que nunca deixara seu lado. Arthur, seu meio-irmão. Por parte de Ricardo, Augusto e Mariana, que haviam carregado seus próprios segredos por tanto tempo. Tia Gertrudes, que finalmente trouxera a verdade à luz. Entendo, ela disse finalmente. Mas também entendo que é hora de parar de ter medo da verdade. É hora de reconstruir, não sobre segredos e mentiras, mas sobre amor e perdão. A chuva lá fora havia parado, e os primeiros raios do sol começavam a romper através das nuvens. Um novo dia estava nascendo, trazendo consigo a promessa de redenção e recomeço. Mas enquanto o grupo se preparava para deixar a delegacia e enfrentar um futuro incerto, ninguém notou o pequeno detalhe no relatório do investigador. Uma nota final que sugeria que talvez, apenas talvez, havia ainda um último segredo a ser revelado. Porque às vezes, mesmo quando pensamos conhecer toda a verdade, o passado ainda guarda uma última surpresa. A manhã chegou ao vilarejo, trazendo consigo um sol pálido que lutava para atravessar as nuvens remanescentes da tempestade. Na antiga mansão dos Mendonça, Helena estava sentada no jardim, o relatório do investigador aberto em seu colo. Seus olhos fixavam-se repetidamente na última página, numa pequena anotação quase apagada pelo tempo. NB. Investigação sobre possível sobrevivente do incêndio permanece inconclusiva. Testemunha alega ter visto Thomas Montenegro deixando a vinícola minutos antes da explosão. Necessária verificação adicional. Não pode ser, ela murmurou para si mesma, sentindo seu coração acelerar.
O que não pode ser? A voz de Leôncio soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Ele se aproximou, sentando-se ao seu lado no antigo banco de pedra. Essa anotação, Helena apontou para o documento. O investigador suspeitava que meu pai, Thomas, poderia ter sobrevivido ao incêndio. Leôncio inclinou-se para examinar a nota, sua testa franzindo em concentração. Mas se isso for verdade, por que ele nunca voltou? Por que deixar todos acreditarem em sua morte? Talvez pela mesma razão que tantos outros escolheram desaparecer, a voz de Clara soou da porta do jardim. Ela se aproximou lentamente, seus olhos fixos no papel nas mãos da filha, para proteger aqueles que amava. Helena levantou-se enfrentando sua mãe com uma mistura de esperança e acusação em seus olhos. Você sabia? Sabia que ele poderia estar vivo? Clara fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Eu tinha esperanças. Nos primeiros anos eu procurava seu rosto em cada estranho que passava pelo vilarejo. Mas com o tempo você escolheu fugir também. Helena completou, sua voz tremendo levemente. Não por escolha própria. Uma nova voz se juntou à conversa. Tia Gertrudes emergiu do jardim, carregando uma caixa antiga de madeira. Sua mãe foi forçada a partir, Helena, pelo próprio Thomas. O quê? Leôncio e Helena exclamaram em uníssono. Tia Gertrudes colocou a caixa sobre o banco de pedra e a abriu com cuidado. Dentro havia um conjunto de cartas, todas escritas com uma caligrafia firme e elegante. Thomas sobreviveu ao incêndio, ela explicou pegando uma das cartas. Mas descobriu algo tão terrível, tão perigoso, que sua única opção foi desaparecer. E quando Clara engravidou, ele sabia que precisava proteger vocês duas. Do quê? Helena perguntou, sua voz apenas um sussurro. Do que exatamente? Meu pai estava nos protegendo? De mim, Augusto surgiu no jardim apoiado em Mariana. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade febril. Ou melhor, da verdade sobre minha família. Pai, Leôncio deu um passo à frente, preocupado com o estado do pai. A vinícola, Augusto continuou, sua voz fraca, mas determinada. Não era apenas um negócio familiar. Era uma fachada. Por gerações, os Vilar usaram a produção de vinho para encobrir outras atividades. Que tipo de atividades? Helena perguntou, embora algo em seu coração já soubesse a resposta. Lavagem de dinheiro, Mariana respondeu por seu marido. Contrabando. Uma rede de corrupção que se estendia por todo o país. Thomas descobriu tudo quando começou a investigar a possível sociedade. E o delegado Roberto? Leôncio questionou. Ele realmente matou Thomas para proteger as tradições do vilarejo? Não, Clara respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Roberto era parte da organização. Quando Thomas ameaçou expor tudo, eles tentaram matá-lo, Helena completou, compreensão dawning em seu rosto. Mas ele sobreviveu. E então? Então ele descobriu que eu estava a caminho. Sim, tia Gertrudes confirmou, estendendo uma das cartas para Helena. Esta foi a última carta que ele enviou. Chegou uma semana depois do incêndio. Com mãos trêmulas, Helena abriu a carta. Minha amada Clara, quando você ler isto, eu já estarei longe. Descobri coisas que me forçaram a esta decisão impossível. A verdade sobre os Vilar, sobre o império que construíram, é maior e mais perigosa do que qualquer um pode imaginar. Se tentar lutar contra isso, não apenas minha vida estará em risco, mas também a sua e a de nosso filho ainda não nascido. Sei que você carrega nosso amor em seu ventre. Este conhecimento é tanto minha maior alegria quanto meu maior tormento. Porque para proteger esta criança preciso me afastar. E você, meu amor, precisará fazer o mesmo quando chegar a hora. Instruí Gertrudes sobre como proceder. Quando o momento for seguro, ela saberá. Até lá, viva, proteja nosso filho e nunca duvide do meu amor. Para sempre seu, Thomas. Helena deixou a carta cair em seu colo, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Então tudo foi para nos proteger? Sim, Clara respondeu, aproximando-se para abraçar a filha.
E agora que Roberto confessou, agora que a verdade sobre os Vilar veio à tona, agora ele pode voltar, Leôncio completou, uma nota. De esperança em sua voz, se ele ainda estiver vivo. Augusto observou sombriamente. Ele está. Uma voz familiar soou da entrada do jardim. Arthur estava parado ali, segurando um telefone celular com uma expressão de choque em seu rosto. E acho que sei onde encontrá-lo. Todos se viraram para ele, surpresos. Arthur avançou, mostrando a tela do celular. Era uma mensagem de um número desconhecido. A verdade finalmente veio à tona. Encontrem-me esta noite na antiga capela. É hora de terminar o que começou há 20 anos. T.M. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento nas folhas das árvores. Helena sentiu seu coração bater tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Seu pai estava vivo, estava voltando. Mas enquanto o grupo se preparava para este reencontro histórico, ninguém percebeu a figura sombria que observava tudo de longe, através de binóculos. Em suas mãos, outro celular mostrava a mesma mensagem, mas com um detalhe adicional que Arthur não havia compartilhado. PS. Cuidado com Roberto. Ele não é o único envolvido. O verdadeiro líder da organização está mais próximo do que imaginam. A figura sorriu sombriamente, guardando o celular no bolso. A noite prometia mais revelações, mais surpresas e talvez um último acerto de contas. A noite caiu sobre o vilarejo como um manto de veludo negro, trazendo consigo uma tensão quase palpável. A antiga capela, iluminada apenas pela luz da lua que se filtrava através dos vitrais, parecia mais imponente e misteriosa do que nunca. Helena estava parada diante dela, seu coração batendo num ritmo frenético, enquanto esperava pelo momento que mudaria sua vida para sempre. Leôncio segurava sua mão firmemente, sua presença uma âncora reconfortante na tempestade de emoções que a consumia. Clara e Mariana estavam alguns passos atrás, enquanto Augusto, ainda recuperando-se do ferimento, permanecia no carro com Arthur e tia Gertrudes. Está quase na hora, Leôncio murmurou, consultando seu relógio. Como que respondendo? As suas palavras faróis cortaram a escuridão. Um carro preto, elegante e discreto estacionou próximo à capela. O motor foi desligado, mas por longos momentos ninguém saiu do veículo. Talvez devêssemos... Helena começou a dizer, mas suas palavras morreram em sua garganta quando a porta do motorista finalmente se abriu. Thomas Montenegro emergiu das sombras como uma figura saída de um sonho. Mais velho do que nas fotografias que Helena conhecia, seus cabelos agora completamente brancos, mas com os mesmos olhos verdes que ela via todas as manhãs em seu próprio reflexo. Helena. Ele disse seu nome como uma prece, sua voz rouca de emoção. Ela deu um passo em sua direção, depois outro, até que estavam frente a frente. 20 anos de ausência, de perguntas não respondidas, de amor contido, condensados naquele momento. Pai, ela sussurrou, e a palavra carregava o peso de 2 décadas de espera. Thomas estendeu a mão tremulamente, tocando o rosto da filha, com a gentileza de quem toca uma relíquia sagrada. Você é tão parecida com sua mãe, ele murmurou, lágrimas brilhando em seus olhos. Thomas. A voz de Clara cortou o ar noturno. Ela havia se aproximado silenciosamente, seus olhos fixos no homem que nunca deixara de amar. O reencontro, porém, foi brutalmente interrompido pelo som de vários carros se aproximando. Faróis poderosos iluminaram a cena, e homens armados emergiram das sombras, cercando o grupo. Que momento mais tocante, uma voz familiar soou fazendo todos congelarem. Pena que tenha que terminar assim. Maria, a mãe de Arthur, avançou para a luz, uma arma em suas mãos e um sorriso frio em seus lábios. Mãe? Arthur gritou de dentro do carro, incrédulo. Sempre foi você, Thomas disse, sua voz carregada de compreensão tardia. Todos esses anos pensando que Augusto era o líder da organização. Oh, sim, Maria riu sem humor. Foi tão fácil deixar todos acreditarem nisso, o poderoso Augusto Vilar, o patriarca corrupto. Enquanto isso, eu construía meu império.
Nas sombras. Mesmo Ricardo, meu querido e tolo marido, nunca suspeitou. Por isso você o matou. Helena concluiu, horror em sua voz. Não foi um acidente. Não foi por ciúme ou proteção. Foi porque ele descobriu a verdade sobre você. Ele sempre foi fraco. Maria cuspiu as palavras com desprezo. Assim como todos vocês, com seus amores proibidos e seus segredos patéticos. Sabem quanto dinheiro passei pelos livros da vinícola todos esses anos? Quantas vidas comprei e vendi usando o nome dos Vilar como fachada? E Roberto? Leôncio questionou, colocando-se protetivamente na frente de Helena. Um peão descartável. Maria respondeu com um dar de ombros. Útil enquanto durou, mas agora... Ela fez um gesto e 2 de seus homens se dirigiram ao carro onde Roberto estava detido na delegacia. Um tiro silencioso cortou a noite. Não. Arthur gritou tentando sair do carro, mas tia Gertrudes o segurou firmemente. Quanto a vocês, Maria continuou, sua voz agora fria como gelo. Não posso permitir que destruam tudo que construí. Thomas, você deveria ter permanecido morto. Agora terei que corrigir esse erro. Ela ergueu a arma, mirando diretamente no coração de Thomas. Helena moveu-se por instinto, colocando-se na frente do pai. Saia da frente, menina, Maria ordenou. Não precisa morrer como ele. Não, Helena respondeu firmemente. Chega de mortes, chega de mentiras. Foi nesse momento que um som cortou. O ar, sirenes, dezenas delas aproximando-se rapidamente. Maria pareceu momentaneamente desconcertada. Impossível, ela murmurou. Como? Você não era a única com um plano B, Thomas disse calmamente, tirando um pequeno dispositivo do bolso. Enquanto você monitorava minhas comunicações com Arthur, eu monitorava as suas. A Polícia Federal está a caminho, Maria, junto com toda a documentação sobre sua organização. Maria deixou escapar um grito de raiva, seu dedo apertando o gatilho. O tiro ecoou pela noite. Mas antes que a bala pudesse encontrar seu alvo, uma figura se jogou na frente de Helena e Thomas. Arthur caiu no chão, sangue manchando sua camisa branca, enquanto o caos explodia ao redor deles. Carros da polícia invadiam o local. Agentes especiais emergiam das sombras e Maria corria em direção à escuridão, deixando para trás não apenas sua arma, mas também o filho que finalmente havia escolhido o lado certo da história. Arthur. Helena gritou ajoelhando-se ao lado do irmão. Por quê? Por quê? Ele sussurrou, um sorriso fraco em seus lábios. Família protege família. Enquanto as sirenes pintavam a noite de vermelho e azul, enquanto os agentes perseguiam Maria, através das ruas do vilarejo, uma nova verdade emergia das sombras do passado. Uma verdade sobre redenção, sobre escolhas, sobre o verdadeiro significado de família. Mas mesmo ali, com Arthur sangrando em seus braços, com seu pai finalmente ao seu lado, com Leôncio segurando sua mão, Helena não podia imaginar que o destino ainda guardava uma última surpresa. Porque nas sombras da antiga capela, um último segredo aguardava para ser revelado. Um segredo que mudaria não apenas o passado, mas também o futuro de todos os envolvidos. O amanhecer encontrou o vilarejo em estado de choque. No hospital local, Arthur lutava pela vida, enquanto equipes da Polícia Federal vasculhavam cada canto da antiga vinícola, desenterrando décadas de segredos criminosos. Maria continuava foragida, mas sua organização estava sendo desmantelada, peça por peça. Helena estava sentada na sala de espera do hospital, exausta física e emocionalmente. Leôncio dormia numa cadeira ao seu lado, enquanto Thomas e Clara conversavam em voz baixa num canto. Tia Gertrudes havia acabado de chegar com café para todos quando um movimento na entrada chamou a atenção do grupo. Era Mariana, seu rosto normalmente composto marcado por uma urgência incomum. Em suas mãos tremia um envelope antigo. Encontrei isso, ela disse sem preâmbulos, escondido numa falsa gaveta no escritório de Maria. São documentos que mudam tudo. Do que você está falando? Thomas perguntou, aproximando-se, com interesse. Mariana respirou fundo como se reunisse coragem. Maria não era apenas a líder da organização criminosa. Ela era irmã de Clara.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara cambaleou, precisando se apoiar em Thomas para não cair. Isso é impossível, ela sussurrou. Eu saberia. Eu lembraria. Não se você fosse muito jovem quando foram separadas, Mariana continuou, estendendo os documentos. Seus pais morreram num acidente quando você tinha apenas 2 anos, Clara. Maria, que era 10 anos mais velha, foi mandada para um orfanato diferente. Ela descobriu a verdade anos depois, quando começou a investigar suas origens. Helena observava a cena com uma sensação de irrealidade. Então, todo esse tempo ela sabia, Mariana confirmou. Sabia que era tia de Helena, sabia que era irmã de Clara, e usou esse conhecimento para manipular todos ao seu redor. Por isso ela se casou com Ricardo, tia Gertrudes murmurou, compreensão. Downing em seu rosto. Não por amor, mas para se manter próxima de Clara. E por isso ela tentou destruir meu relacionamento com Helena, Leôncio acrescentou, agora completamente desperto. Não era apenas sobre poder ou dinheiro, era sobre vingança. Vingança pelo quê? Helena perguntou, embora temesse a resposta. Por ter sido abandonada, uma voz familiar respondeu da porta. Todos se viraram para ver Arthur, pálido, mas consciente, sendo empurrado numa cadeira de rodas por uma enfermeira. Ela me contou tudo nas longas noites em que bebia demais. Como se sentiu traída quando descobriu que Clara havia sido adotada por uma família rica enquanto ela cresceu nas ruas. Clara cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu não sabia. Como eu poderia saber? Não poderia. Thomas a consolou, suavemente. Assim como ela não poderia saber que seus pais adotivos morreram tentando encontrá-la, que deixaram uma fortuna em seu nome que nunca foi reclamada. O quê? Arthur e Helena exclamaram em uníssono. Tia Gertrudes assentiu lentamente. É verdade. Os Montenegro que adotaram Clara passaram anos procurando a irmã mais velha dela. Quando morreram num acidente de carro, estavam a caminho de um orfanato que tinha novas informações sobre o paradeiro de Maria. Então todo o império criminoso que ela construiu, Leôncio começou. Era desnecessário, Thomas completou. Ela já era herdeira de uma fortuna legítima, mas a amargura, o ressentimento, a corromperam completamente. Helena levantou-se caminhando até Arthur. Seu meio-irmão, não, seu primo, parecia tão perdido quanto ela se sentia. Sabe o que é mais irônico? Ele disse com um sorriso. Triste. Depois de toda a raiva que senti dos Vilar, depois de toda a vingança que planejei, descubro que o verdadeiro monstro estava debaixo do meu próprio teto. Você não é como ela, Helena afirmou com convicção, segurando a mão do primo. Você provou isso quando levou aquele tiro por mim. Nesse momento, um tumulto no corredor chamou a atenção de todos. Policiais corriam em direção à saída, rádios crepitando com informações urgentes. Encontraram ela, um dos policiais. Gritou ao passar. Maria foi localizada. O grupo se entreolhou, tensão palpável no ar. Helena sentiu Leôncio segurar sua mão, enquanto Thomas e Clara se aproximavam protetoramente. Onde? Arthur perguntou, sua voz tremendo levemente. Na antiga capela, o policial respondeu, parando brevemente. Ela está ameaçando explodir tudo. Diz que tem provas contra pessoas poderosas que, se for presa, levará todos com ela. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A capela, o lugar onde tudo começou, onde tantos segredos foram revelados, onde tantas vidas se entrelaçaram. Eu preciso ir até lá, Arthur declarou, tentando se levantar da cadeira de rodas. Não. Várias vozes protestaram ao mesmo tempo. Ela é minha mãe, ele insistiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Apesar de tudo que ela fez. Então iremos juntos, Helena decidiu, surpreendendo a todos. Porque família não abandona a família, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Thomas deu um passo à frente. Não vou perder você de novo, filha. Não vai, ela garantiu, beijando o rosto do pai. Mas preciso fazer isso, por Arthur, por todos nós.
Leôncio. Se apertou sua mão. Vou com você. Nós todos vamos, Clara declarou, sua voz firme apesar das lágrimas. Está na hora de enfrentar o passado. Todos os passados. Enquanto o grupo se preparava para este confronto final, ninguém poderia imaginar que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Porque na antiga capela, Maria não estava sozinha. E o último segredo que ela guardava era mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. A verdadeira identidade do pai de Arthur estava prestes a ser revelada, e com ela, uma verdade que transformaria não apenas o passado, mas também o futuro de todos os envolvidos. Porque às vezes o destino tem um senso de ironia que supera qualquer ficção. A antiga capela estava cercada por viaturas policiais, suas luzes vermelhas e azuis dançando contra os vitrais históricos como um caleidoscópio sombrio. Helena e Leôncio ajudavam Arthur a sair do carro enquanto Thomas, Clara e os outros permaneciam alguns passos atrás, tensos e alertas. O delegado da Polícia Federal, um homem de meia-idade chamado Santos, aproximou-se do grupo com expressão grave. Ela está lá dentro, ele informou em voz baixa, armada e com explosivos. Exige falar com Arthur e Helena. Apenas eles. Não. Thomas e Clara protestaram simultaneamente. Precisamos ir, Helena declarou, sua voz firme apesar do medo que fazia seu coração bater descompassado. É a única maneira de acabar com isso. Arthur, ainda pálido pelo ferimento recente, assentiu. Juntos? Juntos, ela confirmou, segurando o braço do primo para ajudá-lo a caminhar. A porta da capela rangeu sinistramente quando eles a empurraram. O interior estava iluminado apenas por algumas velas, criando sombras dançantes nas paredes antigas. Maria estava de pé, próxima ao altar, uma arma em uma mão e um detonador na outra. Que cena mais tocante, ela zombou ao vê-los. Os primos unidos, a família reunida. Por que, mãe? Arthur perguntou, sua voz embargada. Por que todo esse ódio? Ódio! Maria riu, um som sem humor que ecoou pelas paredes da capela. Você não sabe nada sobre ódio, meu filho. Não? Sabe o que é crescer sozinha, abandonada, enquanto sua irmãzinha vivia uma vida de privilégios. Ela não sabia da sua existência, Helena protestou. Ninguém sabia. Oh, mas alguém sabia, Maria retrucou, seus olhos brilhando com uma luz febril. Alguém sempre soube. Não é mesmo, pai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Da entrada da capela, onde o grupo observava tenso, ouviu-se uma exclamação abafada. Do que você está falando? Arthur perguntou confuso. Estou falando, Maria respondeu, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Que Ricardo não era seu pai, Arthur. Assim como Thomas não é o pai de Helena. Não, Helena sussurrou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Você está mentindo. Os documentos provam o que eu quis que provassem, Maria gritou, sua voz ecoando pela capela. Assim como provaram que Ricardo era seu pai, Arthur. Assim como provaram que Thomas morreu no incêndio. Tudo foi cuidadosamente planejado. Então quem? Arthur começou a perguntar, mas sua voz falhou quando uma figura emergiu das sombras do confessionário. Augusto Vilar, pálido como um fantasma, avançou lentamente em direção ao altar. Ele disse simplesmente, sua voz carregada de uma dor antiga. Eu sou o pai de vocês dois. O choque da revelação foi como uma onda atravessando a capela. Helena sentiu seus joelhos fraquejarem, enquanto Arthur deixava escapar um som estrangulado de surpresa. Não é possível, Leôncio murmurou da entrada, sua voz tremendo. Oh, mas é, Maria continuou, saboreando o momento. Seu precioso pai, Leôncio, não era apenas o patriarca corrupto dos Vilar. Ele era um homem que não conseguia manter suas calças no lugar. Primeiro com minha irmã Clara, depois comigo. Eu não sabia, Augusto interrompeu, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Não sabia que vocês eram irmãs. Não, sabia que Maria estava grávida quando desapareceu. Quando ela voltou anos depois, casada com Ricardo e com Arthur. Você escolheu não saber, Maria o acusou, sua mão apertando o detonador com mais força.
Assim como escolheu não ver que Clara também estava grávida de você, não de Thomas. Helena sentiu o mundo girar ainda mais rápido. Toda a sua vida, toda a sua identidade estava desmoronando como um castelo de cartas. Por isso você forjou os documentos, ela conseguiu dizer finalmente. Por isso criou toda essa elaborada mentira sobre Thomas ser meu pai. Para proteger vocês, Augusto respondeu, dando mais um passo em direção ao altar. Quando descobri a verdade, quando percebi o que tinha feito, Thomas era um homem bom, disposto a assumir a paternidade de Helena. E Ricardo amava Arthur como seu próprio filho. Mentiras, Maria gritou erguendo a arma. Mais mentiras para proteger sua preciosa reputação. Mas agora todos vão saber. O grande Augusto Vilar, o homem que destruiu 2 irmãs, que criou filhos bastardos sem nunca reconhecê-los. Chega. Uma nova voz cortou o ar. Mariana emergiu das sombras, seu rosto uma máscara de determinação. Eu também sempre soube, Maria, sempre soube de tudo. E nunca disse nada. Maria riu amargamente. Porque era conveniente, não é? Manter as aparências, proteger o Império Vilar? Não, Mariana respondeu suavemente. Porque vi o quanto Augusto sofreu. Vi como ele tentou